Shabbat Shalom a todos os irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Daremos continuidade ao tema das festividades do Eterno e então começaremos hoje na primeira festa, que é Pessah. Então, Pessah, irmãos, marca um ponto fundamental, se não o mais importante do plano de redenção do Eterno para a humanidade. Pois a Pessah foi instituída como uma sombra do sacrifício de Yeshua, que é o verdadeiro Cordeiro do Eterno que tira o pecado do mundo. Pessah, irmãos, que literalmente significa passagem, é traduzido para o português como Páscoa, enquanto no inglês a palavra usada é Passover, que é uma palavra bem mais apropriada que a nossa Páscoa como referência a esse dia específico. Mas isto porquê? Porque a palavra Passover traduzida literalmente significa passar por cima, à medida de que fica mesmo à semelhança de Pessah em hebraico, que significa passagem. Isto é, o anjo da morte, irmãos, passou por cima da terra do Egito, tirando a vida a todos os primogénitos que não estavam protegidos pelo sangue do Cordeiro. Páscoa, mais do que uma solenidade, representa um sacrifício e não um dia, pois aponta para um sacrifício a ser feito num período específico de um dia à tarde do dia 14 de Aviv. Peço desculpa às vezes se os irmãos ouvirem algum ruído no vídeo, mas é que aqui junto à minha casa está a ver a corrida Red Bull Air Race, que é anual, e então ouve-se frequentemente o barulho dos aviões em competição. Dando continuação então ao nosso vídeo, irmãos, essa passagem para que então o anjo da morte passasse e não ferisse os primogénitos da casa sobre cujas ombreiras tinham sido colocadas o sangue do Cordeiro, sacrificado na celebração da primeira Páscoa, eu ia dizer Pessah, é o costume, peço desculpa, no Egito, na noite da libertação do povo de Israel. Este e outros cordeiros, irmãos, que se sacrificaram através dos tempos, tudo isto apontava para o verdadeiro Cordeiro do Eterno, que é Yeshua. Esta mesma proteção do Eterno em relação aos seus filhos no tempo do fim será manifesta durante o tempo da grande tribulação que se aproxima. Também neste tempo os filhos serão protegidos das pragas do Egito, que serão derramadas no tempo do fim. Está determinado que esta celebração anual se deva realizar ao 14 do mês de Abibo, à tarde, não é? Em Levítico 23, no versículo 4. Há vários sentidos que a Páscoa do Eterno pode assumir, tanto no seu significado histórico, irmãos, devido à libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, como da nossa própria libertação do pecado. O Egito, que é este mundo em que vivemos, não é? Através da morte do Filho, o Senhor Yeshua, e o seu significado espiritual. A Páscoa do Eterno, a Pessah, é um tempo de quê? De reavivamento espiritual. A palavra do Eterno, irmãos, faz-nos saber que o Senhor Yeshua é a verdadeira Pessah, a verdadeira Páscoa, pois foi através dele e pela mão forte do Eterno que este povo saiu do Egito. É através dele que passamos da morte para a vida. É através dele e do seu sacrifício que os nossos pecados são perdoados. E é nele que devemos iniciar um novo caminho de santificação, sem o que, se não o percorrermos, não poderemos ver ao Eterno, segundo Hebreus 12:14. Por isso mesmo também para nós significa passagem, porque é uma passagem de uma condição de pecado para uma condição de uma vida santificada no Messias. É a libertação do velho homem e a transformação em nova criatura no Messias. Por exemplo, irmãos, houve alguns grandes acontecimentos do passado do povo de Israel, dos castigos que sobre ele sobreveio devido à desobediência às leis da Torá, do Eterno, e também das bênçãos que receberam quando o povo ouvia a voz do Eterno e era obediente à sua voz. Períodos que se verificaram verdadeiros reavivamentos espirituais, tal como hoje é necessário que se opere em cada um de nós pela presença do
Espírito do Eterno, não é? Ao falar através de Moisés, de Moshe, o Eterno mostrou dois caminhos ao povo, que eram a vida e a bênção, ou a morte e a maldição. O capítulo por excelência das bênçãos e maldições, nada mais, nada menos, é Levítico 26, irmãos. Mas a porta ficou sempre aberta. Para quê? Para que sempre que o povo se arrependesse, não é? O Eterno consolava e recolhia. Porque o Eterno nunca esqueceu as promessas que fez aos patriarcas, que era de criar para si um povo numeroso e santo. Vamos relembrar então algumas dessas promessas, irmãos. Deuteronômio 30, no versículo 1 ao versículo 6, que diz que, sobrevivendo todas estas coisas, a bênção e a maldição que tenho posto diante de ti, te recordares delas em todas as nações, para onde te lançar o Eterno, e te converteres ao Eterno, e deres ouvido à sua voz conforme tudo o que eu hoje te ordeno, tu e os teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então o Eterno, teu Elohim, te fará voltar do cativeiro e se compadecerá de ti, e te tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Eterno, teu Elohim. Ainda que os teus desterrados estejam na extremidade do céu, desde ali te juntará o Eterno e te tomará dali. E o Eterno teu Elohim te trará à terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicarás mais do que a teus pais. E o Eterno teu Elohim circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares ao Eterno teu Elohim com todo o teu coração e com toda a tua alma, para que vivas. Vejam só, irmãos, a imensidão desta promessa e o seu cumprimento no tempo do fim, quando ela for plenamente realizada após a segunda vinda do Rei Eterno, nosso Messias, Yeshua, no seu reino milenar, não é? Sempre que o povo de Israel revelava a obediência, o Eterno multiplicava as bênçãos sobre este povo. Lembremos que o Eterno, o Santo de Israel, não muda, segundo Malaquias 3,6. E Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra que sai da sua boca não volta para trás vazia, diz ele. Ela cumpre-se sempre. Daqui podemos só concluir que as bênçãos e a vida eterna por Yeshua estão reservadas para os filhos obedientes, e a maldição e a morte eternas estão reservadas para os filhos da desobediência. Perdão. A data de 14 de Aviv, à tarde, é aquela em que o Eterno nos manda que celebremos a Pessah ao Eterno. Esta data tem ainda vários grandes significados para nós hoje. A Israel espiritual, a Israel do Eterno. Comemora a libertação do povo de Israel de um cativeiro de 430 anos no Egito. Este é o seu significado histórico, de onde foram resgatados pela mão forte do Eterno. Numa fase inicial, este povo prosperou ao entrar no Egito, mas depois acabou o quê? Acabou sendo escravizado, tendo pouco a pouco perdido parte até da sua identidade como povo do Eterno, e tendo também sido aculturado pela idolatria dos egípcios, pelo que, com o passar dos anos, as promessas dadas pelo Eterno aos patriarcas foram perdendo significado, instalando-se então o quê? A descrença. Havia então, portanto, que reabilitar este povo e cumprir as promessas do Eterno dadas aos seus pais. Segundo, comemora a nossa própria libertação através do sacrifício de Yeshua, nosso Messias, que é o verdadeiro Cordeiro. Ele é a nossa Pessah, a nossa Páscoa. Pela nossa adesão a um concerto renovado no seu sangue, o pacto de uma nova aliança. Aqueles que o aceitam, irmãos, como seu salvador pessoal, também se libertam do Egito espiritual, do pecado em que o mundo se transformou. Este sacrifício é lembrado nos nossos corações e celebramos a sua morte e a aceitação do seu sangue purificador como quê? Como a única forma de nos podermos apresentar perante o Eterno com uma consciência limpa pelo sangue do Messias. A morte de seu filho Yeshua significa vida para nós. Ele morreu no nosso lugar. Ele foi pisado pelas nossas transgressões, como diz Isaías, irmãos. Celebramos ainda também a nossa capacidade de quê? De reconciliação com o Eterno e com o nosso próximo, com o nosso irmão. O nosso coração tem que estar o quê? Tem que estar verdadeiramente em paz com todos os que são da fé, pois só assim nos podemos chegar à mesa do Eterno e à mesa do Salvador. Celebramos assim o quê? A esperança da ressurreição
e da vida eterna pelo Mashiach. A ressurreição de Yeshua foi o primeiro entre muitos irmãos, as primícias santas da Igreja dos Primogênitos. Este é o verdadeiro significado, irmãos, e o espírito da Páscoa no Messias. Esta também é uma grande data de reflexão acerca do estado do nosso coração e da nossa condição espiritual perante o Eterno. Por isso, não nos devemos chegar à mesa do Senhor com a nossa consciência perturbada, ou em desobediência à sua vontade, ou em conflito com algum irmão da fé, ou com ofensas não perdoadas, irmãos. Não devemos partilhar o pão e tomar o vinho se não estivermos de consciência lavada. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, do versículo 27 ao versículo 30, diz: Portanto, qualquer que comer este pão ou beber deste cálice do Eterno indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Bem, irmãos, este aspecto é de primordial importância para todo aquele que diz que é crente e que diz seguir a Cristo, ao Messias. A instrução do Eterno vai ao ponto de dizer que o homem que esteja limpo e não esteja de viagem, se não celebrar a Pessah do Senhor, a Páscoa do Senhor, então esse homem levará sobre si o seu pecado, segundo Números 9:13. Porém, quando um homem for limpo e não estiver em viagem e deixar de celebrar a Pessah, essa alma do seu povo será extirpada, enquanto não ofereceu a oferta do Eterno ao seu tempo determinado. Esse homem levará o seu pecado. Bem, irmãos, nestas palavras vemos a importância que o Eterno atribui a esta sua santa convocação e ao tempo da sua celebração, que é o tempo por ele determinado, 14 de Aviv à tarde. Esta solenidade é tão importante que o próprio Senhor, o Eterno, instituiu uma segunda Pessah 30 dias depois da data da primeira, para aqueles que estivessem impedidos, não é? Ou estivessem impuros ou em viagem de celebrar a primeira, a pudessem então celebrar. Diz-nos a palavra, irmãos, que cada vez que comermos aquele pão e bebermos aquele vinho, anunciamos e celebramos a morte de Yeshua até que ele venha. Encontramos isso em 1 Coríntios, no versículo 11, no capítulo 11 e no versículo 26, que diz: Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciareis a morte do Senhor até que venha. Yeshua disse aos discípulos que só voltaria a beber do fruto da vida com eles e conosco, já no reino do Eterno. Todos os profetas e todas as escrituras falavam do santo que havia de vir para resgatar o seu povo, não como rei ainda, mas como servo que se entregou por cada um que se arrependesse da sua vida passada e a ele se entregasse através do batismo das águas. Ele expiou os nossos pecados e saldou a nossa dívida. Esta celebração tem, pois, um particular significado e uma particular esperança para cada um dos que se arrependerem e tomarem o seu cálice e voltarem a ser novas criaturas em Yeshua. Ao comer uma última ceia, irmãos, com os discípulos, na noite em que procedeu a sua morte, portanto, ao início da noite de 14 de Aviv, o que nunca poderia ser uma Páscoa judaica, Yeshua introduziu nela um ato que nos veio revelar a humildade que cada um de nós deve manter em tudo o que faz, tornando-nos o quê? Servos uns dos outros, pois como ele disse em João 14, em João 13 no versículo 14, ora se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns aos outros. Para além do novo entendimento que nos deu acerca do pão significar o seu corpo que iria ser sacrificado por muitos, nós incluídos, e do vinho significar sangue inocente que o Filho do Altíssimo iria derramar em nosso lugar para apagar as nossas culpas. Ele também, irmãos, nessa noite instituiu um ato a que deu o maior significado, que é o lavar os pés dos discípulos, apesar de ele ser o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis,
E por mais um pouco de tempo, irmãos, haveremos de continuar a celebrar este dia e ato e a anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Esse mesmo Cordeiro virá em breve com o poder e a glória do Eterno. Ele é chamado o Deus de toda a terra, como nos diz em Isaías 54:5, e governará todas as nações da terra com a sua justiça, com a sua lei, pois de Sião sairá a lei, como nos diz em Isaías 2, no versículo 3. Estes são os dias de alegria que hão de vir e que já hoje vemos, entre aspas, de longe, tal como sucedeu com Abraão e com os outros servos do Eterno do passado. Por isto tudo, irmãos, lhe rendemos graças e louvores em todos os dias das nossas vidas, por nos haver chamado para o caminho da esperança e da vida eterna, através do seu sacrifício redentor. Em nome de Yeshua. Shalom, irmãos, até um próximo vídeo e um bem-aja a todos, que o Eterno abençoe vossas casas grandemente, em nome de Yeshua. Até ao próximo vídeo. תן בי את שוכחה, תן בי את כל